E aí, pessoal? Tudo bem? Mais um mergulho profundo aqui no LivroCast. E hoje, a aventura é pelo mundo do ruído, obra-prima do mestre, Daniel Kahneman. É isso aí. Você já parou para pensar como a variabilidade nos nossos julgamentos impacta as nossas decisões? Ou seja, o ruído. Pois é. Impressionante como o ruído afeta diversas áreas, né, da justiça criminal ao mercado financeiro. É. E o Kahneman, com a genialidade dele, né, mostra como esse fantasma se esconde em lugares que a gente nem imagina. Exatamente. E o legal é que ele não só aponta o problema, Ah, mas ele também traz soluções práticas para a gente lidar com ele. isso é. Mas, antes de começarmos a desvendar os mistérios do ruído, Vamos lá. vamos entender o que ele é, de fato, né? Ok. O livro traz exemplos bem interessantes, como, por exemplo, o caso de dois juízes dando sentenças completamente diferentes por o mesmo crime, Nossa. ou de corretores de seguros definindo preços totalmente discrepantes para o mesmo risco. Pois é. Exatamente. Essa inconsistência, essa imprevisibilidade nos julgamentos é o que o Kahneman chama de ruído. Aham. E ele argumenta que o impacto disso é enorme. Imagina só. O livro menciona uma seguradora que perdia cerca de $1 bilhão por ano, Caramba. por causa da variabilidade nas avaliações dos seus funcionários. $1 bilhão. Ele é muita Ah. grana, né? Fiquei até tonto. E a gente nem se dá conta do tamanho do problema porque a nossa mente sempre busca explicações lógicas, causais, para tudo. É mais fácil colocar um viés do que reconhecer a aleatoriedade do ruído. Verdade. Mas o Kahneman nos dá um chacoalhão, né? Mostrando que o ruído é mensurável É. e, o mais importante, controlável. E ele não fica só na teoria. Ah, Ele apresenta diversas técnicas para reduzir o ruído. que legal. Uma delas que me chamou bastante atenção é a sabedoria das multidões. Sabedoria das multidões. Que nome curioso. Como é que funciona isso? A ideia é que, ao combinarmos os julgamentos de várias pessoas, Aham. a gente consegue neutralizar os erros individuais Certo. e chegar a uma decisão mais precisa e menos ruidosa. É como se a gente estivesse aproveitando a inteligência coletiva do grupo Entendi. para filtrar o ruído e extrair a melhor solução. Interessante. Mas me explica uma coisa. Se a gente juntar um monte de gente para tomar uma decisão, não tem o risco de cair naquela história do Maria vai com as outras? Sim. Tipo, um começa a seguir a opinião do outro. É. E ninguém pensa por si próprio. É um ponto importante. O Kahneman também alerta para os perigos do pensamento de grupo, que pode levar a decisões ruins. Mas ele argumenta que a sabedoria das multidões funciona melhor quando as opiniões são coletadas de forma independente e anônima, evitando justamente essa influência social. Faz sentido. E além dessa sabedoria das multidões, né, que outras ferramentas o livro apresenta para combater o ruído? Uma delas é a criação de diretrizes mais claras e objetivas para os julgamentos, reduzindo a margem para interpretações subjetivas e decisões inconsistentes. Seria como criar um manual de instruções para tomar decisões com critérios bem definidos, para evitar a influência do humor, da intuição ou de outros fatores aleatórios. Entendi. É como se a gente estivesse domesticando o ruído, né? Colocando ele numa caixinha e controlando os seus efeitos. Mas, e aí, será que é possível eliminar completamente o ruído? Boa pergunta. Ou um certo nível de ruído é até saudável em alguns casos? Essa é uma pergunta que o próprio Kahneman levanta no livro. Ah, Eliminar completamente o ruído pode ser um objetivo utópico, em algumas situações, até indesejável. Afinal, a diversidade de opiniões e julgamentos também pode ser um motor de criatividade e inovação. Então o segredo seria encontrar um ponto de equilíbrio, controlar o ruído sem sufocar a criatividade e individualidade. Exatamente. E o livro nos dá ferramentas para encontrar esse ponto ideal, dependendo do contexto e do tipo de decisão que estamos tomando. Por exemplo, em áreas como a justiça criminal, onde a precisão e a imparcialidade são essenciais. A tolerância ao ruído deve ser mínima. Certo. Já em áreas como o mercado financeiro ou a produção artística, onde a inovação e a criatividade são valorizadas. Um certo nível de ruído pode ser até positivo. Ou seja, o desafio é saber dosar o ruído, como se fosse um tempero na receita. Perfeito. E ruído nos dá o livro de receitas para a gente se tornar um mestre cuca na arte de tomar decisões. E falando em mestre cuca, que tal a gente dar uma pausa para um cafezinho? E continuar essa conversa deliciosa em seguida. Combinado. Até já. Até já!
Voltando à nossa conversa sobre ruído, uma das coisas que mais me fascinou no livro foi a análise dos diferentes tipos de ruído, né? A gente já falou do ruído entre juízes, mas você sabia que existe também o ruído de ocasião? Ruído de ocasião. Nunca tinha ouvido falar. Me explica melhor essa ideia. Imagina que você tem que tomar uma decisão importante logo depois de receber uma notícia ruim em seu estado emocional. A ocasião em si vai acabar influenciando seu julgamento, introduzindo ruído na decisão. O humor, a pressão do tempo, até mesmo a temperatura do ambiente, tudo isso pode gerar o que o Kahneman chama de ruído de ocasião. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Quer dizer que até o cafezinho que a gente tomou no intervalo podia ter influenciado as nossas decisões. Quem sabe? Brincadeiras à parte, o livro mostra como até fatores que a gente considera irrelevantes podem ter um impacto significativo nos nossos julgamentos, e o pior é que muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Mas então, se até o nosso humor pode mudar o nosso julgamento, como é que a gente pode garantir um mínimo de consistência e precisão nas nossas decisões? É aí que entram as estratégias de higiene da decisão, que o livro explora com bastante profundidade. Uma delas é a criação de diretrizes claras e objetivas, como a gente já mencionou, mas existem outras ferramentas como a agregação de opiniões e a estruturação do processo de julgamento. Me fala mais sobre essa agregação de opiniões, tipo a sabedoria das multidões que a gente estava falando antes. Exatamente. A ideia é que, ao combinarmos os julgamentos de diferentes pessoas, a gente consegue diluir o impacto do ruído individual e chegar a uma decisão mais robusta. E o Kahneman dá um exemplo bem interessante no livro, o caso de um concurso de beleza, em que os juízes, ao invés de darem notas individuais, tinham que chegar a um consenso sobre a vencedora. E qual foi o resultado? O resultado foi que a decisão do grupo foi mais precisa e menos influenciada por preferências pessoais do que as notas individuais dos juízes. Interessante. Mas e como a gente estrutura o processo de julgamento para reduzir o ruído? Uma técnica que o livro sugere é dividir o problema em partes menores e analisar cada aspecto separadamente, evitando que um elemento influencie a percepção do todo. Kahneman chama isso de decomposição. Ah, entendi. É como se, ao invés de a gente tentar engolir um elefante inteiro, a gente cortasse ele em pedaços menores e fosse digerindo aos poucos, né? Exatamente. Isso ajuda a evitar o efeito halo, que é a tendência de deixar que uma característica positiva ou negativa influencie nossa percepção de outros aspectos. Tipo, quando a gente conhece alguém que é muito charmoso e já presume que a pessoa também é inteligente e competente sem ter nenhuma prova disso. Perfeito. Estruturar o julgamento ajuda a evitar esse tipo de armadilha mental e garante que cada aspecto seja avaliado de forma mais objetiva. E o livro menciona alguma outra estratégia para lidar com o ruído em julgamentos. Sim, uma delas é a utilização de escalas de casos, que são escalas de avaliação baseadas em exemplos concretos de casos anteriores. É como se a gente tivesse um catálogo de casos modelo para nos guiar na tomada de decisão. Que legal! E como é que isso funciona na prática? Imagina que você é um médico e precisa decidir se um paciente precisa de cirurgia. Ao invés de se basear apenas na sua intuição, você pode consultar uma escala de casos que descreve diferentes cenários de pacientes com sintomas similares, indicando a probabilidade de sucesso da cirurgia em cada caso. Entendi. É como se a gente estivesse usando a experiência acumulada de outros médicos para tomar uma decisão mais informada e menos ruidosa. Exatamente. E o livro cita exemplos de como essa técnica tem sido utilizada com sucesso em áreas como a medicina e a avaliação de desempenho, mas é importante lembrar que, apesar de todas essas estratégias, nem sempre é possível ou desejável eliminar completamente o ruído. E por que não seria desejável eliminar todo o ruído? Porque, em alguns casos, o ruído pode até ser benéfico, como em situações que exigem criatividade ou inovação. Afinal, a diversidade de opiniões e abordagens pode levar a soluções mais originais e eficazes. Então o segredo é encontrar o equilíbrio certo, né? Controlar o ruído sem sufocar a criatividade e a individualidade. Exatamente. E o livro nos dá ferramentas valiosas para encontrar esse ponto de equilíbrio e tomar decisões mais conscientes e eficazes em todas as áreas da vida. Mas e os algoritmos? Eles não podem nos ajudar a reduzir o ruído e tomar decisões mais precisas. Sim, os algoritmos são ferramentas poderosas que podem nos ajudar a combater o ruído, especialmente em tarefas repetitivas e que envolvem grande volume de dados. Mas é importante lembrar que os algoritmos também têm suas limitações. Que tipo de limitações? Uma delas é que os algoritmos podem perpetuar e até amplificar os vieses presentes nos dados com os quais são treinados, ou seja, se os dados forem enviesados, o algoritmo também será. Faz sentido. É tipo ensinar um papagaio a falar palavrão. Se ele só falar palavrão perto dele, você vai aprender a falar palavrão, né? Exatamente. E isso pode ter consequências graves, especialmente em áreas como justiça criminal, onde um algoritmo enviesado pode levar a decisões discriminatórias e injustas. Então a gente precisa ter cuidado ao usar algoritmos para tomar decisões importantes, mas em casos em que os algoritmos são realmente mais precisos que os humanos.
A gente deveria abrir mão do nosso julgamento em favor da máquina. Essa é uma questão complexa que o livro aborda com bastante profundidade. Kahneman argumenta que a decisão de usar ou não algoritmos deve ser tomada caso a caso, levando em conta os custos e benefícios, tanto em termos de eficiência quanto em termos de valores éticos. E ele dá alguma dica de como fazer essa avaliação? Sim, ele sugere que a gente se pergunte qual o custo de errar nessa decisão e quais os valores que estão em jogo. Se o custo de errar for alto e os valores em jogo forem importantes, talvez seja melhor confiar no julgamento humano mesmo que ele seja mais ruidoso. Ou seja, não existe uma resposta fácil, né? A gente precisa ponderar os prós e os contras de cada abordagem e tomar a decisão mais adequada para cada situação. Exatamente. E ruído nos dá ferramentas para fazer essa análise de forma crítica e consciente. Mas, e o ruído de padrão, que você mencionou no começo do episódio, a gente ainda não se aprofundou nesse tipo de ruído. Verdade? O ruído de padrão é o mais difícil de detectar e controlar, porque ele surge das diferenças individuais entre os juízes dos seus valores, experiências, vieses inconscientes e até mesmo das suas idiosincrasias. Seria como se cada juiz tivesse um filtro próprio que molda sua percepção dos casos e influencia suas decisões. Perfeito. E o problema é que esse filtro é muitas vezes invisível tanto para o próprio juiz quanto para os outros. Ou seja, o juiz pode estar agindo de forma enviesada e nem se dá conta disso. Exatamente. E isso torna o ruído de padrão especialmente desafiador, porque é difícil de identificar e, portanto, de controlar. E o livro menciona algum exemplo concreto de como o ruído de padrão impacta as decisões? Sim, vários. Um deles é o estudo sobre as decisões de juízes em processos de asilo nos Estados Unidos, que mostrou uma enorme variação entre os juízes na taxa de concessão de asilo, mesmo em casos muito similares. Ou seja, a decisão de conceder ou negar asilo dependia muito do juiz que estava analisando o caso. Sim. E isso mostra como o ruído de padrão pode ter consequências reais e significativas na vida das pessoas. E como a gente pode lidar com esse tipo de ruído se ele é tão difícil de detectar? O livro apresenta algumas estratégias como a conscientização dos juízes sobre a existência do ruído de padrão e o uso de técnicas de calibragem para tentar minimizar as diferenças entre os juízes. Seria como tentar sincronizar os filtros dos juízes para que eles avaliem os casos de forma mais similar. Exatamente. E o livro também destaca a importância de se ter um sistema de revisão das decisões que permita identificar e corrigir eventuais discrepâncias e garantir mais justiça e consistência no sistema. Mas essa revisão também estaria sujeita ao ruído de padrão, né? Afinal, quem faria a revisão também teria seus próprios filtros. Verdade. Mas, ao se ter um sistema estruturado de revisão com múltiplos revisores e critérios claros e objetivos, é possível minimizar o impacto do ruído individual e garantir mais imparcialidade no processo. Então a solução não é eliminar completamente o ruído de padrão, mas sim controlá-lo e minimizá-lo ao máximo. Exato. E o livro nos dá ferramentas valiosas para fazer isso e construir sistemas de decisão mais justos, precisos e eficientes. Mas antes de mergulharmos de cabeça no capítulo sobre algoritmos, que tal a gente fazer uma pausa para respirar e voltar com a mente fresca para a última parte do nosso mergulho? Boa ideia. Até daqui a pouco, pessoal. Voltamos então para a nossa última parte do mergulho aqui no ruído. A gente parou nos algoritmos, né? Isso. O capítulo que ele dedica um capítulo inteiro a isso, né? Algoritmos versus humanos. Então, acho que mostra bem a importância do tema. Sim. O que ele conclui ali? Que os algoritmos são superiores aos humanos na tomada de decisão. Depende. Ele coloca, né, que em muitas situações os algoritmos superam os humanos em termos de precisão e consistência, principalmente quando a gente fala de tarefas repetitivas e que envolvem um grande volume de dados. Tipo, por exemplo, previsão de reincidência criminal, avaliação de crédito, seleção de candidatos para emprego e até diagnóstico de doenças. Em muitos casos, os algoritmos conseguem identificar padrões e fazer previsões mais precisas do que os humanos, que, por sua vez, né, são mais suscetíveis a vieses, emoções. Mas ele também aponta para as limitações dos algoritmos, né? Sim, com certeza. A gente já tinha falado, por exemplo, do risco de perpetuar os vieses existentes nos dados, né? Sim, ele argumenta que os algoritmos são ferramentas poderosas, mas que precisam ser usadas com cautela e discernimento. Uma das grandes preocupações é que os algoritmos podem se tornar caixas pretas. Ou seja, sistemas complexos que tomam decisões sem que a gente entenda como eles chegaram a elas. E isso pode ser um problemão, né? Como confiar em uma decisão que a gente não consegue explicar. Exato. Essa falta de transparência dos algoritmos, né, pode gerar desconfiança e resistência, principalmente quando se trata de decisões que afetam a vida das pessoas, como, por exemplo, a concessão de um crédito ou a seleção de candidatos para um emprego.
Então, o desafio é usar os algoritmos de forma inteligente, né? Aproveitando o potencial deles para reduzir o ruído, mas sem abrir mão da transparência e do controle humano. Exatamente. Ele sugere o uso de sistemas híbridos que combinam algoritmos com a expertise humana e a criação de mecanismos de supervisão e controle, para garantir que os algoritmos sejam usados de forma ética e responsável. Ou seja, a chave para o sucesso, na era dos algoritmos, é a colaboração entre humanos e máquinas. Perfeito. A gente precisa encontrar esse ponto ideal entre a inteligência artificial e a inteligência humana, usando cada uma para complementar a outra. E o Kahneman, ele se posiciona a favor ou contra o uso dos algoritmos. Olha, ele não se posiciona nem a favor nem contra. Ele reconhece que os algoritmos podem ser ferramentas valiosas para melhorar a precisão e a justiça, né, em diversos setores. Desde que, claro, eles sejam usados com cautela e responsabilidade. Mas, voltando um pouco ao tema do ruído, né? A gente falou sobre vários tipos, né? O ruído entre juízes, ruído de ocasião e ruído de padrão. Eles me falam do tipo de ruído, que é o ruído de nível, lembra? Sim. O ruído de nível, ele se refere à variação geral nas decisões de um grupo de juízes, ou seja, a diferença média entre as decisões deles. Seria como a temperatura média do grupo. Já o ruído de padrão, que a gente já conversou bastante sobre ele, se refere à variação individual de cada juiz em relação à média do grupo. Ou seja, a tendência dele de ser mais ou menos rigoroso, mais ou menos conservador, e assim por diante. Seria a variação de temperatura de cada juiz em relação à média. Entendi. Mas por que é importante distinguir entre ruído de nível e ruído de padrão? Porque cada tipo de ruído tem causas e consequências distintas e exige estratégias específicas para ser controlado. Por exemplo, o ruído de nível pode ser causado por fatores como a cultura da organização, as normas sociais, a pressão do tempo. Já o ruído de padrão, a gente já viu, está mais relacionado às diferenças individuais entre os juízes. E o que o Kahneman sugere para controlar cada tipo de ruído? Para o ruído de nível, ele recomenda medidas como a criação de diretrizes mais claras, a padronização dos processos de decisão e o treinamento dos juízes, né? Para que eles ajam de forma mais consistente. Por ruído de padrão. Para o ruído de padrão, as estratégias incluem a conscientização dos juízes sobre a existência do ruído. O uso de técnicas de calibragem para minimizar as diferenças individuais e a implementação de sistemas de revisão para garantir mais consistência. Ou seja, não existe uma solução única para o problema do ruído, né? Não. A gente precisa usar diferentes ferramentas e estratégias dependendo do tipo de ruído que a gente está enfrentando. Exatamente. E o ruído, né? Ele nos dá um guia completo para navegar por esse labirinto e tomar decisões mais inteligentes, justas e eficazes. Mas antes da gente encerrar o nosso mergulho, eu queria voltar àquela ideia da auditoria de ruído que o Kahneman propõe. Sim. Você podia explicar melhor como funciona essa auditoria? E por que ela é importante? Claro. A auditoria de ruído é como se fosse um raio-x do nosso processo de decisão. Ela nos ajuda a identificar a presença e a magnitude do ruído, né, em um sistema de decisão, descobrir as causas e desenvolver estratégias para controlá-lo. E como que a gente faz essa auditoria na prática? Ela envolve a coleta de dados sobre as decisões, né, de um grupo de juízes em casos similares, a análise estatística desses dados para identificar padrões de variação e a comparação do desempenho dos juízes com um modelo ideal de decisão. Parece um processo bem complexo. Mas vale a pena todo esse esforço? Vale. A auditoria de ruído ela pode revelar problemas que a gente nem imaginava que existiam e nos ajudar a tomar medidas para melhorar a qualidade das nossas decisões. E o Kahneman dá algum exemplo de como essa auditoria foi aplicada na prática? Dá sim. Ele cita o caso de uma grande companhia de seguros que usou a auditoria de ruído para avaliar a consistência das decisões dos seus corretores. Na definição de prêmios para apólices. E o resultado foi surpreendente. A auditoria revelou que a variabilidade nas decisões dos corretores estava custando milhões de dólares para a empresa. Nossa, que prejuízo. E o que a empresa fez para resolver o problema? Eles implementaram um programa de treinamento para os corretores, né? Com foco na aplicação de diretrizes mais claras e objetivas para a definição de prêmios. E o resultado foi que o nível de ruído nas decisões diminuiu significativamente, né? Gerando uma economia substancial para a empresa. Ou seja, a auditoria de ruído pode realmente fazer diferença no mundo real, né? Sem dúvida. E o ruído, né? Ele nos mostra como usar essa ferramenta para tomar decisões mais justas, precisas e eficazes em todas as áreas da vida. E que jornada incrível a gente fez hoje, né?
Aprendemos sobre os diferentes tipos de ruído, as suas causas e consequências e as ferramentas que a gente pode usar para combatê-lo. Verdade. Ruído é um livro que nos faz repensar a forma como a gente toma decisões e nos dá um novo olhar sobre o mundo. Esse aí. E você, ouvinte, o que achou do nosso mergulho no mundo do ruído? E esperamos que tenha gostado da viagem e que leve as lições do livro para a sua vida. Fique ligado para mais mergulhos profundos aqui no Livrecast. Até a próxima. Valeu, pessoal.